Bênção ou maldição? Essa é uma pergunta que ela sempre está diante de nós. Nós queremos bênção ou maldição? Quando fala em maldição, a gente fala, eu? Eu jamais quero uma vida de maldição, Gilmar. Mas você sabia que a Bíblia fala que as bênçãos são para aqueles que obedecem a sua palavra? E a maldição vai acompanhar aqueles que desobedecem a sua palavra? É isso. Lá em Deuteronômio capítulo 28, tem um texto que o capítulo 28 inteiro fala sobre bênção e maldição. A bênção para aqueles que obedecem a palavra e a maldição para aqueles que não obedecem a sua palavra. Então, muitas vezes, nós estamos colhendo aquilo que é pela nossa desobediência, ou estamos colhendo aquilo que nos alegra por causa da nossa obediência. E tudo está na palavra de Deus. Eu me lembro que quando garoto, muito jovem, minha mãe falava assim, Gilmar, arruma a casa. E eu ia lá e enganava para jogar bola, claro. Eu queria estar jogando bola, queria estar todos os dias jogando bola, mas eu tinha meus deveres e as minhas responsabilidades. E eu me lembro que em uma dessas vezes eu varrendo a casa e com muita pressa eu joguei tudo para debaixo do tapete. E joguei tudo para debaixo do tapete. Eu me lembro como hoje, minha mãe nunca era de fazer uma faxina ou ver como é que estava a casa, mas naquele final de semana ela estava ali para arrumar a casa e ajudar a gente, né, nos nossos deveres. Eu sou de 4 irmãos, ainda mais um adotivo 5, somos todos homens, e todo mundo tinha seu dever. Um arrumava a cozinha, outro arrumava a sala, outro tinha que varrer quintal, outro tinha que cuidar das árvores lá que caía aquelas folhas e tinha que pegar, então juntar e jogar no lixo. Todo mundo tinha seus deveres. E eu tinha que arrumar a sala, né, aquela coisa. E quando minha mãe está ali vendo a sala, arrumando, e de repente, eu não sei por que, ela resolve tirar o tapete. E quando ela tira o tapete, eu lembro como hoje, quando minha mãe chamava assim, Gilmar Jorge, eu já sabia que algo iria acontecer e não era muito bom. E vocês já imaginam o que aconteceu quando ela levanta aquele tapete e vê todas as sujeiras que a gente jogava para debaixo do tapete. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas naquela época a gente tomar umas palmadas, um puxão de orelha, era a coisa mais natural e normal, e eu cresço louvando a Deus por essas palmadas e pelos puxão de orelha, pelas correções da minha mãe e do meu pai. Hoje eu me tornei uma pessoa que eu agradeço a Deus pelas correções, e tinha algumas coisas que minha mãe era só dela, e a forma de bater, a forma de corrigir era só dela, única. E no outro momento eu conto isso. Mas o que eu quero dizer para você? Aquela sujeira debaixo do tapete não passou desapercebida. Então tem desobediências que elas vão te custar. E muitas vezes a gente acha que está tudo bem, a gente escondeu debaixo do tapete e está tudo certo, a gente não vai ter consequência. Mas tenha certeza de uma coisa, tudo que nós fazemos, elas têm consequência. E na hora certa aparece a sujeira. Então, se você fez a coisa certa, você vai receber os aplausos e as recompensas. Mas se você fez as coisas erradas, tenha certeza de uma coisa, que as punições vão acontecer. E Deuteronômio, ele fala sobre isso, capítulo 28. E eu queria ler rapidamente algumas coisas que vai impactar a sua vida e vai deixar você entendendo o que é andar em obediência e andar em desobediência. Capítulo de Deuteronômio, capítulo 28. Moisés está dando uma direção para o povo. Moisés está orientando o povo. Moisés está falando para eles, olha, se vocês obedecerem, se vocês andarem no caminho do Senhor, vocês vão ver
a bênção de Deus sobre a vida de vocês, mas também, se vocês desobedecerem, as consequências virão. Então, o capítulo 28 de Deuteronômio é só para falar das consequências de um povo que obedece e as consequências de um povo que desobedece à palavra de Deus. E eu só quero ler alguns versículos aqui para você. Versículo 1, Moisés está dizendo isso para eles: se vocês obedecerem fielmente, vocês vão poder provar, vocês vão poder ver que as bênçãos de Deus estarão com vocês. Versículo 2 ele diz: obedeçam ao Senhor e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Que bênçãos são essas, Gilmar? Deus os abençoará na cidade, nos campos, Deus os abençoará dando filhos, boas colheitas, muitas crias, gado, ovelha. Deus os abençoará em boas colheitas de trigo, de cevada, com muita comida. Deus abençoará em tudo que vocês fizerem. Quando os inimigos atacarem, Deus os destruirá na presença. Eles podem vir por um caminho, mas por 7 eles vão ter que sair. Versículo 8, Deus, o nosso Deus, abençoará vocês em tudo, se vocês fizerem aquilo que lhe agrada. Ele está dizendo que o trigo, vocês vão ter depósitos cheios, vocês serão abençoados na terra que estão vivendo. Agora, versículo 9, se obedecerem toda a lei do Senhor, não é obedecer alguma coisa que nos convém. Aqui está o que eu queria falar. Se obedecerem todas as leis do Senhor e cumprirem. Muitas pessoas falam assim: Gilmar, eu estou obedecendo, mas obedecendo em parte. A palavra de Deus não dá para nós obedecermos em parte. Nós precisamos obedecer toda essa palavra. E quando você obedecer toda essa palavra, todas essas bênçãos te acompanharão. Eu quero que depois você leia, a partir do verso 15, a consequência da desobediência. Eu tenho certeza que você não vai querer viver na desobediência mais. Se hoje a sua vida tem sido uma vida de tristeza, dor, choro, lágrimas, tanto problemas e não sai de problemas e lutas e dificuldades e você não sabe o que está acontecendo, quem sabe é tempo de você examinar e ver o que está acontecendo com você. Você tem sido um filho obediente? Tem obedecido todas as leis do Senhor? Tem obedecido todos os mandamentos? Ah, Gilmar, é impossível. Eu sei, mas quando nós queremos, a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. Ah, mas eu errei. Levanta, se arrepende, muda. Aquele problema, você não vai cair mais. Aquele pecado, você não vai cair mais. Pensa nisso. Porque o que Deus quer para a sua vida, para a sua casa, é que você colha o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe.